O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Bifol trago atualizações da previsão do tempo para a região sul do Brasil. O mês de abril apresentou chuvas mais regulares e mais volumosas entre os estados de Santa Catarina e Paraná, e essas chuvas contribuíram para a manutenção da umidade no solo. Os índices variam de 80% a 90% em grande parte dos dois estados. Tem garantido boas condições para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra no interior paranaense e também para a instalação do trigo, que já começou, especialmente aqui nas áreas mais ao norte do estado. Já o Rio Grande do Sul vive uma situação oposta, ainda uma situação bastante crítica devido à estiagem prolongada que atinge o estado. Até voltou a chover de forma mais significativa no final do mês de maio. Isso trouxe um alívio pontual para algumas regiões do interior gaúcho, mas o mês de abril foi marcado por chuvas espaçadas e abaixo da média em grande parte do estado. Então, a situação é crítica aqui, com baixos níveis de umidade no solo entre o centro, sul e oeste do estado. E essa condição preocupa para a instalação dos cultivos de inverno, especialmente a partir de agora, a instalação do trigo. Até há uma expectativa para melhoria. As chuvas devem aumentar nesse mês de maio, justamente devido a uma mudança de padrão no Oceano Pacífico Equatorial. Tivemos aí nos últimos períodos a atuação do fenômeno Laninha, que foi um dos responsáveis por esse período de estiagem prolongada, que impactou bastante a produtividade no interior do Rio Grande do Sul e também no país vizinho, na Argentina. Esse fenômeno chegou ao final durante o mês de março e agora estamos num período de neutralidade climática, mas já com rápido aquecimento no Oceano Pacífico Equatorial. Aqui nesse mapa, que representa a anomalia de temperatura da superfície do mar, a gente acompanha que grande parte do Oceano Pacífico já está mais aquecido do que o normal, como mostram as regiões em tons de laranja deste mapa. E também podemos observar isso nesta tabela, onde estão apresentados os índices que são medidos aqui na região equatorial do Oceano Pacífico. E esses índices que são medidos em sub-regiões já estão todos positivos, indicando que o Oceano Pacífico está mais aquecido do que o normal, especialmente a faixa leste do Oceano Pacífico, que já está com um desvio de temperatura da superfície do mar acima de 2 graus. Esse aquecimento deve induzir a instalação do fenômeno El Niño. O El Niño pode chegar até um pouco mais cedo do que vinha sendo previsto nas últimas atualizações. Esse gráfico aqui é uma previsão probabilística dos centros norte-americanos, onde as barras em cinza indicam a probabilidade de neutralidade climática e as barras em vermelho indicam probabilidade de ocorrência de El Niño. As barras em cinza ainda são predominantes agora durante o outono, então grande parte do outono ainda deve ser marcado por neutralidade climática. Mas a partir do trimestre maio, junho e julho, as barras em vermelho passam a superar as barras de neutralidade climática e se tornam a categoria predominante no decorrer do segundo semestre de 2023. A probabilidade de ocorrência de El Niño cresce rapidamente e também deve predominar aí durante a primavera e o verão de 2023 para 2024. Tudo indica que esse El Niño pode chegar até com forte intensidade até o final de 2023. Então, a próxima safra de verão deve ter uma característica, deve ter um padrão bem diferente do que foram os 3 últimos anos que foram impactados pelo fenômeno Laninha. A gente sabe que esses não são os únicos fenômenos que influenciam a distribuição de chuvas e temperaturas no Brasil, mas na região sul, fenômenos climáticos como El Niño e Laninha têm um grande impacto e podem trazer aí mudanças mais significativas. Agora, a curto prazo, a gente ainda não deve observar uma regularização total das chuvas no interior do Rio Grande do Sul, mas aos poucos a umidade começa a aumentar, porque o El Niño ele tem como característica intensificar os sistemas meteorológicos sobre a região sul, porque ele muda a circulação dos ventos, aumenta a umidade, o transporte de umidade para a região sul e por isso as chuvas se tornam mais volumosas. Também esse fenômeno costuma deixar a atmosfera mais aquecida, então aumenta também o risco para fortes tempestades, principalmente entre a primavera e o verão. Vamos ver agora quais serão os impactos na distribuição de chuvas e temperaturas nesse momento de transição e início da instalação do fenômeno El Niño. Para o mês de maio, que é um mês que costuma ter volumes moderados de precipitação para o interior da região sul, de 100 a 150 milímetros nessas áreas aqui em tom de amarelo mais escuro e amarelo deste primeiro mapa aqui que representa a climatologia da precipitação, que é normal chover durante o mês de maio, a gente deve ter aí desvios
positivos de precipitação nessas áreas em tons de azul, desse segundo mapa aqui que representa a previsão de desvio de precipitação para o mês de maio, e as áreas em tons de amarelo devem ter desvio negativo de precipitação. Então, a gente observa aqui que a distribuição deve ser muito irregular, a distribuição espacial das precipitações. A gente ainda não deve ter uma regularidade, mas grande parte do Rio Grande do Sul com uma tendência entre média ou até ligeiramente acima da média nessas áreas em tom de azul. Se chover, o que é normal para a época do ano, já é o suficiente para trazer um alívio pontual e recuperar um pouco a umidade para a instalação dos cultivos de inverno. Não é aquela chuva que vai recuperar nível de reservatórios, que vai trazer o fim da estiagem, mas para a instalação dos cultivos de inverno, essa chuva já é importante. Então, se chover entre média ou até ligeiramente acima da média, traz um grande alívio aí para o interior do Rio Grande do Sul. Agora, áreas pontuais, como é o caso aqui da fronteira oeste, tem um indicativo aí de ligeiro desvio negativo da precipitação. Então, nem todas as regiões devem ser beneficiadas da mesma forma. E principalmente o oeste de Santa Catarina e o oeste paranaense estão com indicativo de precipitação abaixo da média. A curto prazo, isso não deve impactar ainda de forma significativa, mas pensando de forma um pouco mais a longo prazo, a gente pode observar que tanto o mês de junho quanto o mês de julho estão com uma tendência um pouco mais seca do que o normal para a faixa oeste da região sul. Então começa a preocupar aqui para o oeste paranaense. O mês de junho está com uma tendência de chuvas abaixo da média aqui para o oeste e norte do Paraná e toda a faixa oeste aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então a gente pode começar a observar uma redução mais acentuada da umidade no solo em algumas áreas, enquanto a faixa mais ao leste da região sul tem uma tendência de chuvas entre a média ou até ligeiramente acima da média, especialmente aqui entre o Nordeste gaúcho e a metade leste de Santa Catarina. O mês de julho vem com uma característica também mais seca do que o normal, especialmente aqui na faixa oeste da região sul. O Rio Grande do Sul com uma abrangência maior dessa anomalia negativa de precipitação. Então é importante monitorar de perto essa condição, porque ainda poderemos ter mudanças de padrão a longo prazo. Tudo vai depender do momento da instalação e da intensidade da instalação do fenômeno El Niño. Para o mês de julho, a gente ainda observa sinais aqui de anomalias positivas de precipitação para algumas áreas do Paraná, especialmente entre o leste e norte do estado, mas é uma área do estado que normalmente tem uma média muito baixa de precipitação. Então isso não significa que vai chover muito, que vai ser um mês completamente chuvoso, mas que alguns episódios de chuva podem ser suficientes para superar essa média. Vamos acompanhar agora as temperaturas, a tendência de temperatura para os próximos meses. O mês de maio já deve ser marcado por uma oscilação maior das temperaturas mínimas, tem risco para alguns declínios mais acentuados da temperatura mínima, inclusive com potencial para ocorrência de geadas entre o interior gaúcho e Planalto Paranaense. Nessas áreas em tons de roxo, a temperatura fica entre 3 e 6 graus. No limite para a ocorrência de geada, a gente precisa acompanhar as temperaturas aí que podem chegar próximas a 3 graus. O frio mais extremo, com potencial maior para a ocorrência de geada, aí com temperaturas abaixo de 3 graus, deve atingir regiões serranas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pensando em áreas produtoras de culturas mais críticas, como é o caso do milho segunda safra, cana-de-açúcar e café do Paraná, por enquanto não há nenhum indicativo para frio extremos nessas áreas. E as temperaturas máximas tendem a ficar um pouco mais amenas durante as tardes, como é normal da época do ano. Agora, para o mês de junho, a gente observa que o frio se intensifica um pouco. A área de abrangência aqui do frio mais extremo se expande um pouco mais, mas as temperaturas mais baixas, aqui de 0 a 3 graus, ficam mais restritas à região da campanha do Rio Grande do Sul, regiões serranas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e áreas do Planalto Paranaense. Grande parte aqui do oeste e norte do Paraná, com temperaturas baixas, mas por enquanto ainda sem extremos. O mês de julho é que está se mostrando o mês mais frio na região sul. A área aqui de abrangência do frio mais intenso se torna aqui maior, atingindo grande parte do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do Paraná, principalmente áreas do Planalto e Campos Gerais. Então é um mês que a gente tem que ficar mais atento, porque é um mês que tem maior risco para ocorrência de geadas de forma mais generalizada. Apesar do El Niño ser um fenômeno quente e esse aquecimento também é transmitido para a atmosfera, então diminui o risco para um inverno tão rigoroso, a gente ainda pode ter alguns episódios de extremos. O que muda é a característica desse frio. Não deve ser um frio tão duradouro e as ondas de frio também não devem ocorrer com tanta frequência em períodos de
predomínio de atuação do fenômeno El Niño. Esses são os destaques de hoje para a região sul do Brasil. Vamos continuar monitorando todas essas mudanças, especialmente essa mudança de padrão associada ao fenômeno El Niño, e traremos as novas atualizações ao longo dos próximos boletins. Até mais! UBFOL, excelência em nutrição vegetal.